Pessoal, bem-vindos aí. Vamos fazer a nossa correção de prova, todo mundo junto? Então, estou fazendo esse vídeo aqui para a gente fazer a correção junto e para vocês poderem aí estudar em outros momentos aí. Esse é o terceiro vídeo que eu estou fazendo, porque eu tive problemas técnicos aqui. Então, vamos lá. Então, vale o esforço que eu estou fazendo aqui para ajudar vocês, fazer uma correção um pouco mais dinâmica aqui, utilizando meus materiais. Eu espero bom proveito. Lembrando, vamos analisar como que resolve a avaliação, para vocês verem que não é difícil, estava fácil, só que talvez um excesso de confiança fez vocês errarem muito algumas questões, ou muitas vezes a ausência de estudo provocou aqueles resultados. Lembrando, essa avaliação, todas as questões estão no livro. Se vocês estiverem estudando pelo livro, tranquilamente teria essas questões no livro, não teria dificuldade nenhuma. Então vamos aqui resolver o nosso primeiro exercício. Eu vou fazer um pouco rápido porque já é a terceira vez que eu estou fazendo, tá? Então aqui está o nosso exemplo do primeiro. O que eu estava pedindo? Duas coisas. Eu estava pedindo resistência equivalente e a corrente da fonte. Teve muito pessoal que fez a equivalente e esqueceu a corrente da fonte, tá? Então eu considerei metade aí da pontuação. Então olha só, o que nós vamos fazer aqui no começo? Verificar por onde a corrente vai passar. Muitos não consideraram porque não estudaram pelo livro. O livro tá várias vezes, tem vários exercícios desse comentados lá e acaba desenvolvendo uma visão para vocês observarem. A resistência equivalente vai ser o que a fonte vai enxergar para fornecer a corrente elétrica e seria por onde a corrente vai estar passando. Então, se vocês observarem aqui, esse circuito está em aberto, tá? Ele está em aberto. Se ele tivesse fechado, se aqui tivesse um cabo ligando, existiria passagem de corrente elétrica por ali. Como não existe, tá, pessoal? Não existe, essa parte do circuito está em aberto. Vai existir potencial, sim, vai existir, né? Um potencial mais e menos aqui, equivalente lá, tem a queda de tensão, mas existe a tensão ali, porém não circula a corrente elétrica. Então, olha só, esse resistor e esse resistor não entra na nossa conta, só isso. Então, se a gente fosse olhar por onde a corrente vai estar passando, a corrente vai estar circulando entre esses resistores voltando para a fonte, né? A tensão elétrica, tá? A tensão, vou fazer de azul aqui. Vai existir tensão em todas as partes do meu circuito elétrico. Tensão existe, porém corrente elétrica somente na parte de vermelho, que vai ser por onde a nossa fonte vai estar fornecendo. Então, deixa eu apagar aqui. Vamos só deixar de vermelho ali por onde a nossa corrente vai passar do nosso circuito. Aqui é o que? Circuito em série, paralelo ou misto? Meus queridos, é em série. É um circuitinho em série. Então vai ser, né, resistência equivalente. Vai ser por onde ali vai passar a minha corrente elétrica. Vai passar apenas pelo resistor R1, mais o resistor R3, mais o resistor R5, mais o resistor R4. Só isso. O resistor R2 não considera, o resistor R6 também não considera, porque não existe um circuito elétrico ali. Então, vamos colocar aqui resistência equivalente, vai ser 47 ohms, mais 820 ohms, mais 91 ohms, mais 1,2K. Lembra que muitas vezes eu falei, aprenda a base 10, tá? Tem muitos de vocês ainda que não levou aquele estudo a sério que eu falei, tá? Porque colocaram errado na minha prova. Então a resistência equivalente aqui nada mais é do que 2158 ohms, tá?
Beleza, achei resistência equivalente. O que eu acho agora? Corrente elétrica. Você tem tensão? Tenho. Você tem resistência equivalente? Tenho. Você acha corrente. A nossa equação é muito simples. Ela é composta de três grandezas elétricas. Vamos lá. Vou colocar bem grandão aqui, tá? Tensão elétrica é minha resistência vezes a minha corrente. Eu tenho tensão? Tenho, 2000. Eu tenho minha resistência equivalente no circuito? Acabamos de calcular. Eu acho a corrente. Então, montando aqui, né? Quem está multiplicando a corrente vai passar dividindo. Então, minha corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Portanto, a minha corrente vai ser... Qual é a tensão? 2000 volts dividido pela minha resistência equivalente, 258. A minha corrente do meu circuito vai ser 0,926 amperes, tá? Então quem arredondou aí, e eu não, tá tranquilo, eu entendi o arredondamento que vocês fizeram, mas é isso, tá? Ah, professor, e se for fazer na base 10? Não tem problema, ó. Vai dar 926 miliamperes. Base 10. Então, simples e fácil. Exercício número 1. Vamos ao exercício número 2. Vem comigo. Exercício número 2. Aqui eu tenho vamos falar assim, um multímetro, né? E o que ele vai estar lendo? Ele vai estar lendo a resistência equivalente ali do nosso circuito elétrico, né? Como se fosse, tava bem legalzinho ali na parte, né? Um estudante, está no laboratório, né? Eu coloquei tentando colocar uma situação que nós vamos fazer, tá? Inclusive fizemos numa prática, quem faltou perdeu, tá? Piscou, perdeu, lembra o que eu falo? Então aqui, pessoal, mesma coisa. Esse equipamento ele vai ler a resistência que uma fonte viria. Então, ó, existe passagem de corrente elétrica aqui? Não, não existe passagem de corrente elétrica. Então, esse resistor, ele não faz parte do circuito. Não faz parte. Ele está ali só para atrapalhar. Por que eu coloquei? Se você estivesse estudando pelo livro, tem muita situação que ele explica muito bem, tá? Explica muito bem isso. Então, eu vou ter passagem de corrente elétrica aqui no vermelho e volta para a fonte. Então, quem vai entrar no nosso cálculo são esses resistores aqui. Então, isso aqui, calcular, né, a nossa resistência equivalente. É um circuito série, paralelo ou misto? Pessoal, é circuito em série. Então, contazinha simples, nada mais é do que somar as nossas resistências. Então, vamos lá. Eu tenho 2,2K, eu tenho 0,82K, eu tenho mais 1,2K, mais 3,3K, tudo base 10, tudo base 10. Quem estudou base 10 acertou. Teve um pessoal que errou, tá? Por quê? Porque não levaram a sério quando eu falei essa parte base 10, a gente usa demais no nosso curso. Então, se a gente somar tudo aqui, vamos chegar num cálculo de 7.520 ohms. Só isso, só precisar fazer isso no nosso circuito. Esse era o valor, tá? Professora, eu quero colocar na base 10. Sem problema aqui, ó. 7,52 kilo ohms. Beleza? Vamos pro próximo. Esse aqui, grande maioria errou. Por quê? Porque vocês vão muito confiante, tá? Vocês não podem ir extremamente confiante para qualquer tipo de avaliação, ou para minha avaliação, ou avaliação de outro docente, ou num concurso público. Nunca vá confiante, porque você chega e fala, não, é simples, mas não pensa, não dá aquela analisada o que está acontecendo ali de verdade. Aqui foi uma pegadinha que eu coloquei pro pessoal que vai extremamente confiante. Aqui o aparelho ele tá lendo esse ponto aqui, não é verdade? Ele está lendo um único ponto
E nesse ponto, pessoal, não existe resistência. Ele vai ler resistência 0. É só isso. O aparelho não está lendo nada. Caso o aparelho estivesse ligado aqui, ó, uma ponta aqui, aí sim, perfeito, existiria uma resistência equivalente ali, né? Que estaria todo mundo em série. Então foi uma pegadinha para vocês pensarem e não ir extremamente confiante para nenhum tipo de avaliação ou concurso. Vamos para o próximo. Esse nós temos um circuitinho que é em série, paralelo ou misto. Pessoal, tá todo mundo em paralelo. Todo mundo em paralelo. Então, vocês têm dois caminhos. Ou fazer por partes, resolve 2 de cada vez, vai resolvendo 2 e vai resumindo o circuito, ou resolve tudo de uma vez na calculadora pelo método de fração. Lembra que eu ensinei para vocês várias vezes e expliquei, aprendam a mexer na calculadora. Então, se vocês fizessem a parte da inversa, 1 sobre 6, mais 1 sobre 9, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 72, mais 1 sobre 6, né? Daria para resolver de uma vez só na calculadora. Eu fiz na sala, não foi uma vez só, Vocês resolveriam tranquilamente esse. Pode ser por esse ou pode ser pelo outro método, resistência equivalente, R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2, tá? E esse vocês resolvem 2 de cada vez, vai resumindo. Independentemente de qual vocês escolherem, se estivesse certo o desenvolvimento, tranquilamente valia a nota ali. E esse cálculo daria 1,6 ohms, né? Simples assim. Vamos pro próximo. Nesse circuitinho aqui, o que eu pedi? Eu pedi a corrente da fonte, a corrente I1, a corrente I2 e a resistência equivalente. Então temos vários caminhos que a gente pode seguir para resolver esse exercício. Eu vou montar aqui um e depois a gente vai avaliar. Vocês vão ver que legal. Vamos lá. Primeiro, calcular a resistência equivalente. Então, vamos lá. Resistência equivalente vai ser 9 vezes 18 dividido por 9 mais 18. Lembra? R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Lembra? Simplesinho. Aqui o meu resultado, resistência equivalente, vai ser 6 ohms. Beleza, achei resistência equivalente, ó. Eu tenho a tensão da minha fonte, vale 27 volts. Agora a minha resistência equivalente vale quanto? 6 ohms. Tá. É feio, tá? Eu vou tentar fazer bonitinho aqui, ó. 6 ohms. Foi feio do mesmo jeito, tá? Então, a minha corrente da fonte, né? Eu consigo calcular. Por quê? Qual é a nossa... Sempre qual vai ser a nossa equação? Tensão, resistência vezes a corrente. Tensão, eu tenho 27 volts, a minha resistência equivalente vale 6 ohms, eu calculo a minha corrente. Quem está multiplicando, passa dividindo. Então, a minha corrente vai ser 27 dividido por 6, a minha corrente da minha fonte, 4,5 amperes, tá? Beleza. Então, resistência equivalente e a corrente da fonte já calculei. Então, qual é o próximo passo? Eu saber quanto que desce em R1, quanto que desce em R2. Pessoal, simples e fácil. Eu vou fazer de azul aqui, ó. Qual é o que acontece no meu resistor R1, tá? Vou colocar a fórmula, tá? Tensão é resistência vezes corrente. Então, aqui vai ser o cálculo de R1. Qual é a tensão aplicada a R1? Tensão da fonte, porque está em paralelo, tá? Então, 27 volts. A resistência do meu resistor, 9 ohms. É igual a minha corrente. Quem está multiplicando, passa dividindo. A minha corrente vai ser 27 volts dividido por 9. Tranquilamente aqui, chegamos ao resultado de 3 amperes. Então, olha só, como que vocês poderiam fazer aqui? Ó?
vocês sabem que saiu 4,5 da fonte, desceu 3 em R1, quanto que passou em R2? 1,5. Então vocês poderiam fazer assim por dedução, não é dedução, por matemática, vocês vão perceber que tranquilamente no R2 vai descer 1,5. Ah, professor, eu duvido. Vamos calcular. Então, eu vou fazer de verde aqui. Cadê minha caneta? Aí, epa, voltou. Então, o meu R2 aqui, tá? A minha conta de R2 vai ser tensão, a resistência vezes a corrente. Tensão de R2, 27, é igual minha resistência, 18, vezes a minha corrente. Quem está multiplicando, passa dividindo. Então, minha corrente vai ser 27 dividido por 18. A minha corrente do meu circuito tá 1,5 amperes. Desceu 1,5 em R2, desceu 3 em R1, se somar, volta a ser a corrente da fonte. Tá, eu tô no meio aqui, ó. Tá. Simples e fácil. Vamos pro próximo. Esse daqui tirou o sono de muita gente. O que eu pedi? O que eu pedi nesse? Apenas a resistência equivalente aqui do nosso circuito misto. Ele é um circuito misto. Então eu tenho vários resistores aqui. Então a gente vai descobrir quem é série, quem é paralelo, quem é misto, tá? E a gente vai fazer, vamos fazer essa conta juntos, tá? Então aqui, ó, primeiro eu vou começar com esses dois porque eles estão em paralelo. Ah, professor, eu posso colocar, não, esse aqui não vai passar nada, eu posso colocar esse daqui em série com esse, R1 em série com esse aqui? Não, pessoal, não pode, porque você tem um circuito descendo e esse circuito, né, você tem uma divisão ali, você não pode fazer, tá? Mas esses dois aqui, tranquilamente eu posso resolver. Eles estão em paralelo, tá? Porque esse ponto aqui é o mesmo ponto aqui, é o mesmo ponto, né? A saída deles são iguais, então a entrada e a saída são iguais, né? Então, se eu tenho uma entrada e saída igual, eu tenho um paralelo. Então, olha só, vamos fazer aqui, ó, resistência equivalente, 30 vezes 20 dividido por 30 mais 20. A resistência equivalente vai ser aqui em cima, né? Fazendo essa conta, vocês vão chegar em 12 ohms, tá? É o equivalente a esses dois aqui, tá? Então eu vou fazer aqui e ir apagando, mas vocês vão montando aí. Então aqui agora vai existir um só, vai existir um só, que vale 12 ohms, tá? Esse aqui saiu, não existe mais, só ficou um. Então, olha só, agora eu tenho 20 em série com 12, tá? Eu tenho esses dois aqui em série. Então, resistência equivalente em série aqui vai ser R2 mais esse daqui que eu calculei, tá? Mais 12. Porque eu não vou colocar nome para não se confundir, tá? Então, resistência equivalente vai ser 20, esse daqui, né, em série com o que a gente calculou, tá? Com 12. Então, esse ponto, resistência equivalente agora tem apaga, agora tem 32 ohms, tá? Então, eu vou organizar aqui o nosso circuitinho. Não existe mais de 20. Vai existir somente um de 32 ohms, tá? Não existe resistor, só vai ter um de 32. Então, esse de 32, o equivalente, tá? Está em paralelo com o de 20, ó. Esse ponto é o mesmo ponto desse. E a saída deles, né, são iguais. Então, 32 está em paralelo
com 20, tá? Eu vou apagar aqui, ó, copia, pausa o vídeo, copia, tá? Para vocês entenderem. Então agora eu tenho, ó, em paralelo, certo? Em paralelo. Então REC em paralelo vai ser 20 vezes 32 dividido por 20 mais 32. Então esse resultado aqui dá 12,3 ohms, tá? Então não vai existir esse resistor, a gente já calculou, então só vai existir um, tá? De 13,2, então vai ficar 12, tá? Desculpa, 12,3 ohms, que está em série com de 10. Então é que vai ser 10 mais 12,3. Esses dois aqui, ó, esses dois aqui estão em série, tá? Fazendo aqui, eu vou chegar no REC 22,3 o que? Ohms. Não se esqueça a unidade de medida. Então agora não vai existir, deixa eu apagar aqui, não vai existir esses aqui, só vai existir um, tá? Esse aqui também já calculamos, só vai existir um resistor de quanto? 22,3 ohms, que está em paralelo, ele está em paralelo com o de 20. Então eu vou apagar aqui para ficar melhor. Então vai ficar, opa, REC igual 20 vezes 22,3 dividido por 20 mais 22,3. Resistência equivalente vai ser 10,54 ohms. Tá certo, pessoal? Então é simples, esse é o resultado final, tá? Esse daqui é o nosso resultado final. Vamos pro desafio. Vem comigo. O desafio também estava bem tranquilo. Olha só, né? O que eu pedia? Eu pedia a fonte, eu pedia a corrente em R2, eu pedia o resistor em R3. Então, ó, não precisa ficar todo espantado, né? Olha só como é fácil. Qual é a nossa equação? Tensão é igual a resistência vezes a corrente, certo? Olha só que legal. Eu tenho a corrente que passa no resistor R1? Tem. Eu tenho a resistência? Tem. Então, se eu tenho a corrente e tem a resistência, eu calculo a tensão. Não está todo mundo aqui em paralelo? Sim, está todo mundo em paralelo. Então, a tensão é igual para todo mundo. Então, a tensão no meu resistor vai ser a resistência dele, 10 vezes a corrente que passa nele, 4. Tensão é igual a 10 vezes 4. Quanto? 40 volts. Então, ó, tem 40 volts na fonte, tem 40 volts aplicado ao R1, tem 40 volts aplicado em R2, tem 40 volts aplicado em R3. Então, vamos calcular a minha corrente 2. A minha corrente 2, qual é a fórmula? Tensão, resistência vezes a corrente. Agora, a tensão vale 40 volts, a minha resistência de 20 ohms, eu calculo a minha corrente, né? Quem está multiplicando passa dividindo. Então, 40 dividido por 20, né? Vocês vão perceber que a minha corrente é 2 amperes, tá? 2 amperes. Então, aqui desceu 2 amperes. E no R3? No R3 eu tenho apenas a tensão aplicada a ele, que é 40 volts. Não dá pra gente achar nada se a gente só tiver esse valor. Eu preciso, como a nossa equação só tem 3 informações, eu preciso de pelo menos 2 informações para achar a terceira. Então, como que a gente calcula? Olha só, eu tenho a minha
resistência equivalente, né, do meu circuito. Então, vamos calcular a corrente do nosso circuito. Vamos lá. A tensão vai ser a resistência vezes a corrente. A tensão da minha fonte, 40, é igual a minha resistência equivalente, que vale 4 ohms, é igual a minha corrente. Quem está multiplicando, passa dividindo. Então, 40 dividido por 4 é igual a minha corrente da fonte, tá? Então, a nossa corrente da fonte é 10 amperes. Pessoal, desceu 4 aqui, saiu 10, desceu 4, passou quanto? 6. Desceu 2 aqui, sobrou quanto? 4 amperes. Então, olha só, tensão, para a gente calcular a resistência ali, vai ser minha resistência vezes a minha corrente. Eu tenho a tensão em R3? Tenho, vale 40. Eu tenho meu R3? Não tenho. Mas eu tenho a minha corrente que passa por ele, que é 4 amperes. Quem está multiplicando a resistência passa dividindo. Então vai ficar a resistência 40 dividido por 4. Então a minha resistência R3 vale 10 ohms. Acabou. Acabou a minha prova. Então, pessoal, analisem, assistam o vídeo, né? Façam ela para vocês entenderem aonde vocês erraram e eu preciso que vocês estudem um pouco mais, tá bom? Então, eu peço que não leve a mal a pontuação, não fiquem chateados com a nota que vocês tiraram, simplesmente avaliem e vejam, né, onde que vocês estão falhando, é só isso. Então façam e vamos fazer um empenho melhor para essas próximas provas, né? A gente conseguir recuperar isso para todo mundo passar e a gente ir para circuitos 2, tá bom, pessoal? Então, um forte abraço aí, bons estudos para todo mundo.